Muito bom dia para você que nos acompanha em mais uma manhã de domingo aqui no Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro na TV Brasil. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Palavra da salvação. E agora nos preparemos então para ouvir a catequese do Papa Leão XIV desta quarta-feira. Queridos irmãos e irmãs, continuemos a meditar sobre algumas parábolas do Evangelho que são uma oportunidade para mudar de perspectiva e nos abrirmos à esperança. A falta de esperança, por vezes, deve ser o fato de estarmos fixados numa certa forma rígida e fechada de ver as coisas. E as parábolas nos ajudam a vê-las do outro ponto de vista. Hoje gostaria de vos falar de uma pessoa experiente, bem preparada, um doutor da lei, que, no entanto, precisa mudar a sua perspectiva porque está focado em si mesmo e não se preocupa com os outros. De fato, questiona Jesus sobre como se herda a vida eterna, utilizando uma expressão que a entende como um direito inequívoco. Mas talvez por detrás dessa questão resida uma necessidade de atenção. A única palavra que pede a Jesus que explique é o termo próximo, que literalmente significa aquele que está perto. Por isso, Jesus conta uma parábola, que é uma viagem para transformar essa questão, para passar de quem me quer bem ao quem me quis bem. A primeira é uma pergunta imatura. A segunda é a pergunta de um adulto que compreendeu o sentido da sua vida. A primeira pergunta é aquela que fazemos quando ficamos parados num canto à espera. A segunda é a que nos impulsiona a partir numa viagem. A parábola que Jesus conta de fato tem como cenário um caminho, e é um caminho difícil e intransitável, como a vida. É o caminho percorrido por um homem que desce de Jerusalém, a cidade sobre o monte, para Jericó, a cidade abaixo do nível do mar. É uma imagem que já prenuncia o que poderia acontecer. De fato, acontece que aquele homem é atacado, espancado, roubado e deixado meio morto. É a experiência que acontece quando as situações, as pessoas, por vezes até aquelas em quem confiamos, nos tiram tudo e nos deixam no meio da rua. Mas a vida é feita de encontros, e nesses encontros revelamos-nos quem somos. Encontramos-nos perante outro, perante a sua fragilidade,
a sua fraqueza, e possiamo decidere cosa fare. e podemos decidir o que fazer. Cura o far finta di niente. Cuidar dele ou fingir que nada acontece. Um sacerdote e um levita estão a seguir aquele mesmo caminho. São pessoas que servem no Templo de Jerusalém, que vivem no espaço sagrado. No entanto, a prática do culto não leva automaticamente à compaixão. Na verdade, antes de ser uma questão religiosa, a compaixão é uma questão de humanidade. Antes de sermos crentes, somos chamados a ser humanos. Podemos imaginar que, depois de terem permanecido em Jerusalém durante muito tempo, aquele sacerdote e aquele levita estavam com pressa de regressar a casa. E é precisamente a pressa, tão presente em nossas vidas, que muitas vezes nos impede de sentir compaixão. Aquele que pensa que a sua própria viagem deve ter prioridade, não está disposto a parar por outro. Mas depois vem alguém que é realmente capaz de parar. É um samaritano, portanto, alguém que pertence a um povo desprezado. No seu caso, o texto não especifica a direção, mas diz apenas que estava em viagem. A religiosidade aqui não tem influência. Esse samaritano para simplesmente porque é um homem perante um outro homem que precisa de ajuda. A compaixão é expressa por meio de gestos concretos. O evangelista Lucas detém-se nas ações do samaritano, a quem chamamos bom, mas que no texto é simplesmente uma pessoa. O samaritano se aproxima porque, quando se quer ajudar alguém, não se consegue pensar em manter a distância. É preciso se envolver, se sujar, talvez contaminar. Ele enfaixa suas feridas, depois de as ter limpa com óleo e vinho. Leva-o para sua montada, isso é, toma conta dele. Porque realmente se ajuda quem está disposto a sentir o peso da dor do outro. Leva-o para uma hospedaria onde gasta algum dinheiro, 2 denários, mais ou menos 2 dias de trabalho, e promete voltar e possivelmente pagar novamente, porque o outro não é um pacote a ser entregue, mas alguém para cuidar. Queridos irmãos e irmãs, quando é que nós também seremos capazes de parar a nossa viagem, ter compaixão? Quando compreendermos que aquele homem ferido ao longo da estrada representa cada um de nós. Então, a recordação de todas as vezes que Jesus parou para cuidar de nós nos tornará mais capazes de sentir compaixão. Rezemos então para que possamos crescer em humanidade, para que as nossas relações sejam mais verdadeiras e ricas em compaixão. Peçamos ao coração de Cristo a graça de ter cada vez mais os seus mesmos sentimentos. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis
nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sancti. Amen. Ainda no Vaticano, agora para saber as últimas novidades de Roma. Na nossa editoria internacional, a gente traz as principais atualizações sobre a Igreja no mundo. Olá, Vinícius. Este domingo marca a volta de um evento jubilar presidido pelo Papa. E que evento! O Jubileu das Famílias, com a presença de milhares de peregrinos de todo o mundo. Ainda ontem, Leão XIV presidiu uma missa com ordenações sacerdotais, sendo um deles da Arquidiocese de Brasília. Mas agora vamos recordar um dos eventos mais simbólicos de início de pontificado, ou seja, a tomada de posse da Catedral do Bispo de Roma, a Basílica de São João de Latrão. Beatissimo Padre, la Chiesa che in Roma partecipa con letizia alla presa di possesso della cattedra romana del successore dell'Apostolo Pietro. Fratelli e sorelle, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonasera a tutti e viviamo con questa gioia sempre. Grazie. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Na semana que vem nós voltamos com mais novidades diretamente de Roma. E no próximo bloco, fique por dentro dos acontecimentos da Igreja aqui no Brasil, direto de Brasília, no boletim da CNBB. A gente vai para um rápido intervalo, mas fique por aí, porque a gente volta já já.